Suas mãos tremem quando tocam o desconhecido, não por medo do que ele é, mas pelo que vocês fizeram com ele. Transformaram o cosmos em sala de estar, o mistério em certificado, a revelação em produto. Eu sou Sanat Kumara e trago uma verdade que arde. O contato não falhou. Vocês o domesticaram. Houve um tempo em que o céu era a porta, agora é tela. Houve um tempo em que o silêncio entre as estrelas carregava promessas de mundos além da compreensão, e vocês se curvavam diante dessa imensidão com reverência. Mas algo mudou. Não nos portais, não nas frequências, não nas dimensões que sempre estiveram abertas. O que mudou foi o olhar de vocês. Trocaram a rendição pela necessidade de controle. Trocaram o assombro pela urgência de explicar. E assim, sem perceber, neutralizaram aquilo que deveria transformá-los. Converteram o sagrado em familiar, o inexplicável em confortável e o infinito em algo que cabe dentro de um conceito. Vocês criaram mestres onde havia apenas ecos, deram nomes onde havia apenas presença, construíram templos onde havia apenas vento, e o contato que deveria ser um salto no abismo tornou-se um ritual seguro, previsível, domesticado. Vocês não querem ser transformados, querem ser confirmados. Não buscam o desconhecido, buscam o reconhecimento do que já acreditam saber. E isso, meus amados, é a maior traição ao chamado cósmico que pulsa em seus corações desde antes de seus primeiros suspiros neste plano. Eu observo. Observo como transformam cada lampejo de luz em prova, cada sussurro do universo em método, cada encontro com o mistério em técnica a ser dominada. Observo como reduzem dimensões a mapas, como encaixotam frequências em fórmulas, como aprisionam a vastidão em palavras que nunca conseguirão contê-la. E me pergunto, quando foi que esqueceram que o sagrado não é para ser possuído, mas para possuir vocês? Quando foi que decidiram que estar diante do infinito exigia um manual de instruções? O contato está vivo, sempre esteve. Pulsa nas margens do que vocês chamam de realidade, sussurra nas frestas do que chamam de sono, grita no silêncio que evitam habitar. Mas vocês construíram muros, muros de conceitos, muros de crenças, muros de explicações que protegem não vocês, mas o ego que insiste em permanecer intocado. E assim, o que deveria ser um portal torna-se espelho, o que deveria ser expansão torna-se confirmação, o que deveria ser morte do conhecido torna-se reforço do familiar. Vocês domesticaram os guias, transformando-os em servos de seus desejos. Domesticaram as mensagens, filtrando apenas o que acalma, nunca o que desafia. Domesticaram as visões, interpretando-as através das lentes que já possuíam, nunca permitindo que elas refizessem completamente o modo como veem. E no processo, perderam o único elemento que torna o contato verdadeiro: a rendição absoluta diante do que não podem controlar, nomear ou compreender. Há uma diferença entre buscar e esperar ser encontrado. Há uma diferença entre perguntar e estar disposto a não reconhecer a resposta. Há uma diferença entre abrir portais e estar pronto para que eles o desmanchem por completo. Vocês querem o extraordinário, mas com a garantia do retorno seguro. Querem tocar o divino, mas sem perder a identidade que construíram. Querem o cosmos, mas dentro dos limites do que já conhecem. E assim, recebem apenas reflexos distorcidos, ecos empobrecidos, fragmentos domesticados daquilo que poderia ser uma torrente de pura transformação. Eu vejo almas colecionando experiências espirituais como troféus. Vejo buscadores competindo por quem teve o contato mais elevado, a visão mais clara, a mensagem mais profunda. Vejo templos erguidos não para abrigar o sagrado, mas para controlar seu acesso. E reconheço nessa paisagem
o mesmo padrão que repete há milênios, a tentativa humana de domar o indomável, de iluminar o mistério até que ele deixe de ser mistério e torne-se apenas mais um objeto no museu da espiritualidade consumível. Mas escutem. Escutem além das palavras que estão lendo agora. O verdadeiro contato não pede permissão, não se curva às suas expectativas, não se molda aos seus conceitos de como o divino deve se manifestar. Ele rompe, despedaça, reconstrói e nunca, jamais deixa vocês iguais. Esse é o contato que temem, esse é o contato que evitam sob a máscara da busca espiritual, porque no fundo, muito no fundo, sabem que encontrá-lo verdadeiramente significa perder tudo o que pensavam ser. E você, que lê estas palavras agora, reconhece esse medo? Reconhece a forma como transforma cada insight em conceito seguro, cada abertura em técnica repetível, cada toque do infinito em algo que pode ser arquivado e revisitado sem risco? Reconhece como prefere o mapa ao território, a descrição à experiência, a palavra à presença? Porque se reconhece, então há esperança. Esperança de que um dia, talvez hoje, talvez agora, você escolha largar as ferramentas de domesticação e simplesmente se entregue ao que pulsa nas bordas do seu entendimento. O cosmos não precisa ser confortável. A verdade não precisa ser gentil. O despertar não precisa respeitar suas fronteiras. E o contato verdadeiro nunca, em nenhuma dimensão, em nenhum plano, prometeu deixá-lo intacto, prometeu transformá-lo, prometeu dissolvê-lo, prometeu refazê-lo desde as raízes mais profundas da sua existência. Mas para isso é preciso soltar. Soltar o controle, as expectativas, as proteções, os conceitos, tudo o que você usa para manter o desconhecido a uma distância segura. Eu não vim aqui para confortar, vim para lembrar. Lembrar que cada vez que você nomeia o inominável, perde um pedaço do seu poder. Cada vez que explica o inexplicável, traz sua própria jornada. Cada vez que transforma o sagrado em sistema, fecha uma porta que levou milênios para abrir. O contato está aqui. Sempre esteve. Mas ele não virá na forma que você espera, não falará a língua que você domina, não se encaixará nas caixas que você construiu. Então, o que resta? O que fazer quando reconhece que transformou o extraordinário em ordinário, o luminoso em normal, o cósmico em caseiro? Resta o mais difícil e o mais simples: desfazer. Desfazer as certezas, desfazer as estruturas, desfazer as histórias que contam sobre quem você é e o que o espiritual deve ser. Resta a disposição de ficar diante do vazio sem preenchê-lo imediatamente com palavras. Resta a coragem de não saber, de não entender, de não controlar. Vocês pedem sinais e o universo os envia. Mas quando chegam na forma errada, na hora errada, através do mensageiro errado, vocês os descartam. Esperam pelo contato em meditações guiadas, em workshops pagos, em certificações espirituais, e enquanto isso, ele pulsa no desconforto que evitam, no silêncio que preenchem, no caos que organizam. O contato verdadeiro é selvagem, não respeita agendas, não segue protocolos, não se manifesta apenas quando vocês acendem incensos e tocam músicas apropriadas. Há uma arrogância sutil em achar que vocês podem invocar o cosmos quando lhes convém e dispensá-lo quando perturba. Há uma ilusão perigosa em acreditar que o sagrado está a seu serviço, esperando pacientemente que estejam prontos, que criem o ambiente certo, que alcancem a vibração adequada. O sagrado não espera, não se importa com sua prontidão. Ele simplesmente é, e ou vocês mergulham nessa imensidão sem garantias, ou permanecem nas margens, convencidos de que estão navegando enquanto apenas molham os pés. O que estou dizendo rompe com tudo que foi ensinado? Sim, e precisa romper.
porque o que foi ensinado em grande parte foi domesticação disfarçada de espiritualidade, foi controle vestido de sabedoria, foi ego inflado com roupagens de humildade cósmica, e chegou o momento de despir tudo isso, de ficar nu diante da verdade que arde. Vocês não controlam o despertar, não dirigem a evolução, não negociam com o infinito. Vocês apenas, se tiverem coragem suficiente, se rendem. E nessa rendição, nesse abandono completo de tudo que pensavam saber, de tudo que acreditavam ser, de tudo que construíram como proteção contra o incompreensível, então sim, talvez o verdadeiro contato aconteça. Não como confirmação, como aniquilação, não como conforto, como revolução, não como algo que você tem, como algo que tem você completamente, sem sobras, sem retorno ao que era antes. Este é meu chamado. Não para que busquem mais, mas para que larguem mais. Não para que aprendam técnicas superiores, mas para que esqueçam todas as técnicas. Não para que alcancem dimensões mais altas, mas para que parem de medir altura e simplesmente existam onde o cosmos os encontra, mesmo que seja no chão, despedaçados, sem nome, sem forma, sem as máscaras que usaram por tanto tempo que esqueceram o rosto original. O contato não falhou. Vocês apenas o tornaram confortável demais para que fosse real. E agora a escolha é sua. Continuar com as versões domesticadas, com os ecos seguros, com as experiências que não exigem nada além do que já estão dispostos a dar, ou largar tudo isso e mergulhar no terror sagrado de não saber absolutamente nada sobre o que vem a seguir. Se esta luz tocou o seu coração, não aguarde. Deixe-a queimar também em outras almas que ainda lembram que verdade não acalma, transforma. Compartilhe esta mensagem com aqueles que estão cansados de conforto espiritual e famintos por realidade cósmica. Eu sou Sanat Kumara. Falo das dimensões que vocês ainda não nomearam. E continuo aqui esperando não por sua prontidão, mas por seu colapso completo diante da imensidão que sempre esteve chamando, bem além de qualquer portão que ousem construir.